Amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Meus amados, estamos mais uma vez impedidos de estar em nosso templo no domingo à noite por conta da Covid, que continua a crescer e nós temos que acatar as leis determinadas pelas autoridades. Nos reunimos hoje pela manhã, às 10 horas, foi uma bênção com os irmãos que lá estavam. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você que ficou em casa e que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo e não permitindo que essas coisas venham inibir sua fé, que venha afastar você dos caminhos do Senhor, mas que possa continuar firme. Independente das circunstâncias, não vamos perder a esperança, porque o Senhor está no controle. Isso tudo que está acontecendo são sinais claros de que Ele está prestes a vir a nos buscar, a estar definitivamente com Ele. Então, diante do que nós já temos visto, fica claro, e algo mais com certeza vai acontecer, fica claro que Deus logo, logo virá buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós deveremos fazer aqui a nossa parte, orar, buscar a presença do Senhor, louvá-lo sempre porque Ele é Senhor. E eu convido você nesse momento a louvar o Senhor junto comigo através desse cântico, Reina em mim, que o Senhor esteja reinando em sua vida sempre. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. De novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Independente de qualquer coisa, que o Senhor esteja sempre reinando na sua vida, querido. Esteja reinando em seus planos, em seus ideais, porque sem Ele nós não somos nada. Antes de lermos o texto, quero orar com você, pedir a Deus por sua vida, por nossas vidas, para que o Senhor esteja nos fortalecendo diante de tudo isso. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dado a Ti, Deus. Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que está acontecendo, ó Deus, tem a Tua permissão e que o Senhor está no controle de todas as coisas. O mundo sofre, Senhor, porque não quer Te reconhecer. A Tua vontade, ó Deus, para todos é boa, agradável e perfeita. Mas muitos não querem, ó Deus, a Tua vontade. E por isso, ó Deus, estamos vivendo situações cada vez mais difíceis.
Pai, que nós venhamos cada vez mais nos fortalecer no Senhor, que a Tua presença seja constante em nossas vidas, em nossos planos, em nossos ideais. Não permita que a nossa fé seja abalada diante, ó Pai, das circunstâncias. Abençoa, Deus, visita cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, que o Senhor esteja guardando cada um deles e fortalecendo, esteja tornando cada vez mais claro a convicção de cada um, de que o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, e só temos refúgio no Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, vamos refletir nesses versículos em Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento que narra o início da Igreja de Jesus, logo assim que o Senhor subiu aos céus, após sua morte e ressurreição, e sobe aos céus e deixa a sua igreja aqui na terra para dar continuidade à missão que ele um dia começou, que é de evangelizar o mundo, de resgatar o mundo. Acompanhe comigo essa leitura bíblica, Atos capítulo 1, que diz assim: Fiz primeiro um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo seu Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntou-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, ao monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, nós percebemos aqui nesse texto que os discípulos, mesmo após a morte de Jesus,
ele durante 40 dias, ele esteve aqui na terra, aparecendo para muitos, como o texto aqui bem diz. E em uma das ocasiões, aqui já como a última aparição de Jesus, Jesus então pede aos seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que do céu eles fossem revestidos de poder. O autor de Atos narra esses fatos de que os discípulos estavam olhando para Jesus no momento em que ele é levado aos céus e uma nuvem o encobre. E ao lado desses homens que estavam olhando Jesus subir aos céus, dois homens de brancos, evidentemente que dois anjos, aparecem a eles e os falam: homens galileus, por que ficais olhando para cima, para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, em outras palavras, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo hoje subir aos céus, voltar para os céus, ele um dia voltará. E é interessante que essa promessa tem sido esperada por tantas pessoas, enquanto outras também não levam em conta, não esperam, não acreditam que Jesus vai voltar, até porque muitos não creem em Jesus, mas essa promessa de que Jesus vai voltar é certa. E tanto tempo se passaram até hoje, nós estamos aí chegando quase aos 2000 anos dessas promessas, porque Jesus viveu 33 anos na Terra, e 2000 anos conta-se a partir do nascimento de Jesus. Então estamos próximos aí de se completar 2000 anos de espera, e nós continuamos a esperar. Jesus vai voltar ou não? Vai. E tudo que nós estamos hoje vivendo, queridos, são sinais claros de que Ele está prestes a vir buscar a sua igreja. E você está preparado para o encontro com Jesus? Você está pronto para que neste momento da volta de Jesus você esteja com Ele? Ou você tem se deixado levar apenas por um conceito religioso que predomina o mundo e principalmente o nosso Brasil, que é um país culturalmente religioso, mas que não passa muitas das vezes de uma religião sem vida, sem fundamento bíblico, sem rendição ao Senhor, sem obediência à vontade de Deus. Esses homens, eles foram fiéis às promessas do Senhor. Eles esperaram o momento que o Senhor disse para que eles esperassem, para serem revestidos de poder do Espírito Santo. E no capítulo 2, exatamente, nós vamos exatamente ver essa promessa se cumprindo, que é o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Mas, queridos, há muito tempo entre essa experiência vivida pelos discípulos e o que nós vivemos hoje. Nós hoje não temos mais o que esperar, somente a volta de Jesus. Mas em relação à missão que o Senhor deu aos discípulos de ir anunciar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia e até os confins da terra, essa missão aplica-se a mim e a você hoje, que não temos mais tempo a perder. Pregar Cristo aos nossos parentes, aos nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, porque Cristo vai voltar. E quantos nossos ainda estão perdidos na ilusão de suas próprias mentes, de um conceito religioso, que não lhes garante, que não dão certeza de que se Cristo voltasse hoje, estariam com Ele. Precisamos, queridos, lutar, trabalhar para que possamos alcançar mais pessoas para Jesus. E como fazer isto? O primeiro passo a dar é orarmos mais. Há aqui um versículo no qual nós encerramos a leitura
no versículo 14, que após eles ouvirem a promessa de que Jesus um dia voltaria, eles voltam para onde estavam os outros apóstolos, onde os apóstolos estavam reunidos. E ali eles reúnem-se unânimes em oração e súplica, versículo 14, junto com as mulheres, junto com Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Perceba que os irmãos de Jesus aqui estão em destaque. Não trata-se dos discípulos, porque o nome dos discípulos, dos apóstolos, são mencionados. E faz questão de mencionar Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, isto é, os irmãos de carne de Jesus, que ele tinha irmãos, certo? Mas eu não quero me deter a isso, mas apenas a fortalecer o seu conceito da necessidade de orar mais. Você tem orado? Você tem conversado com Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Você tem perguntado a Deus qual vai ser o desfecho disso tudo? Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. A oração é fundamental para que tenhamos convicção da vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que a vontade dele é importante para nós, que ela é boa, é agradável e é perfeita, conforme está em Romanos 12, 2. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus, estamos dizendo para Deus que Ele é importante para nós e que Ele deve ser o nosso Senhor, porque não podemos agir sozinhos, não podemos tomar decisões sem a sua orientação, porque nós somos limitados, Ele é Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, seja Senhor das nossas vidas, nos ajude a fazer a escolha certa, a coisa certa. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para o Senhor que Ele seja o nosso protetor, porque por mais que tenha decreto de recolher para que proteja as pessoas desse mal que está aí, nós sabemos que se Deus não nos guardar, nós estamos totalmente desprotegidos. Conforme está no Salmo 127, versículo 2, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos fazer o que é certo. E Deus sabe o que é certo para nós. O contrário de que quando nós não oramos, nós não temos segurança de que Deus está conosco nas decisões que tomarmos. Portanto, ore para que Deus lhe oriente na decisão que você deve tomar, seja de ficar em casa, seja de buscar o Senhor, seja de nos reunirmos, seja de fazer qualquer outra coisa, seja de falar dele para alguém, seja de ir em busca do seu amigo, em busca do seu parente, para que ele também conheça Jesus como você conhece. Ore, porque sem oração, nenhuma ação correta pode acontecer. Porque na oração, nós temos a orientação de Deus para fazer o certo, no momento certo e com as pessoas certas e da maneira certa. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guiando e que você se desperte para orar mais, para ler mais a palavra de Deus. O tempo está acabando. Não durma. Desperta tu que dorme entre os mortos. Tu que dorme entre os mortos. Cristo te esclarecerá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O tempo está chegando ao fim. A noite chega em que você não há como fazer mais nada. Ande, haja enquanto é dia. Que o Senhor esteja contigo. Oremos. Amado Deus, eterno Pai,
Ajuda-nos, ó Deus, a viver e entender os teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que está acontecendo nos nossos dias, para que possamos estar preparados para qualquer coisa que possa vir, sem que nenhuma delas venha roubar a nossa fé e a nossa firmeza em Ti. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.